Quero convidá-los a ler 1 Pedro, capítulo 5, e versículo 6 em diante. Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bradando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Obrigado, Senhor, por esta leitura. São letras, mas quando o Senhor as vivifica, nos torna reais e nos dá o entendimento da mesma, nós podemos vê-la com clareza e compreensão. Que o Senhor nos abençoe nesta hora, enquanto meditamos na Tua palavra. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Tentar falar um pouquinho nesta hora sobre ansiedade. Amém. Como disse o apóstolo São Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A palavra ansiedade aqui na Bíblia está escrita não por acaso. Deus sabia que na última era a humanidade sofreria de ansiedade. Deus sabia que esse tempo final, onde a ciência se multiplicaria, a facilidade, a modernidade, que é boa, por um lado, também traria problemas mentais na sociedade.
E ele deixou bem esclarecido que nós devemos lançar sobre ele as nossas ansiedades. Significa que nós mesmos somos ansiosos, ou teríamos ansiedade em demasia. O que é ansiedade, na verdade, é normal. Todo ser humano tem ansiedade. Não sou especialista na área, nunca estudei, não tenho formação acadêmica para você desacreditar, mas tenho ouvido e estudado um pouco no assunto com muitos especialistas, o que dizem a respeito e o que a Bíblia diz, o que o irmão Brana diz sobre o assunto. Creio que isso é importante, porque tem muitas pessoas, né, que desacreditam o pastor porque elas são formadas, têm diploma acadêmico, e elas desacreditam o pastor porque acham que o pastor não é o suficiente sábio para lhes ensinar. Isto é ruim, porque a revelação não vem por meio do conhecimento natural. A revelação não chega por conhecimento teológico, acadêmico. A revelação é algo que Deus dá ao indivíduo. Ela chama-se fé. E a fé não é qualquer um que tem fé. Você sabe que umas pessoas são curadas, outras não. Umas pessoas têm fé, outras não. Por que há essa diferença? O irmão Brana diz que deve-se pregar o evangelho a todos, independentemente de quem sejam, porque não está escrito na testa de ninguém quem é crente. Crente que eu digo, o que crê. Não me refiro ao crente que pega a Bíblia, põe debaixo do braço e vai à igreja, ou que se professa uma fé, se filia a uma denominação. O crente, o que crê. Então deve-se pregar o evangelho a todos, porque não sabe quem é que crê e quem não crê. Agora, você sabe que esta era é uma era difícil, uma era onde as pessoas estão doentes. E esses problemas têm atingido não só as pessoas lá fora no mundo, mas a própria igreja. Aí você diz, mas a igreja, pessoas, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, anciãos, com ansiedade, por que a Bíblia diz, lançai sobre ele a vossa ansiedade? Significa que a igreja também estaria, alguns com problemas de ansiedade, para poder lançar sobre ele a ansiedade. Não estamos imunes a esses problemas mentais. Agora eu quero advertir que a gripe é um demônio, tanto quanto o câncer é um demônio. Glaucoma é um demônio, tanto quanto os problemas que você vê as pessoas hoje sofrendo. Toda enfermidade é um demônio, diz o irmão Brana. Toda enfermidade é um espírito. O irmão Brana disse que, independentemente do nome científico que ela tenha e que dão a ela, ela é um demônio, é um espírito demoníaco que aflige os corpos das pessoas. E esses demônios devem ser expulsos. Esses espíritos malignos devem ser expulsos. Seja câncer. É por isso que na plataforma, quando o irmão Brana orava pelas pessoas, na fila de oração, o câncer caía, porque o espírito de enfermidade saía daquela pessoa. A vida, aquele espírito que dava vida, aquele tumor, saía. Então toda enfermidade é um espírito demoníaco, é um demônio, para começar, certo?
Agora, nós, como seres humanos, não somos feitos de serragem. Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. E nós temos as nossas emoções. Somos cristãos, mas nossos corpos ainda não foram transformados. Nossos corpos serão transformados e seremos arrebatados, mas nossos corpos ainda não foram transformados. E esse é o motivo de que você adoece. Seus corpos adoecem. Ah, mas ele é crente, pegou uma glaucoma. Os corpos não foram transformados. E demônios assolam os corpos. E eles entram nos corpos. Ele não pode entrar na alma, porque a alma foi redimida por meio da revelação da palavra aberta e revelada nesse tempo final. A palavra aberta, a abertura dos 7 selos, a revelação dos 7 trovões, a manifestação de Cristo em carne humana em William Branham, cumprindo Lucas 17:30, é esta revelação de Apocalipse 10, a qual você tem e que ninguém mais tem. Ela caiu sobre a sua alma, e esta alma foi redimida, batizada com o Espírito Santo, porém seus corpos ainda não. E nossos corpos, nós como pessoas temos emoções, como disse e repito, nós não somos feitos de serragem. Você tem sentimentos, eu tenho sentimentos, e esse é o motivo de nós às vezes amanhecermos um pouco triste, não querer muita conversa. Isso é normal, viu, irmão? Isso é normal. Outro dia você amanhece alegre, sorridente, você quer conversar, quer sair. Isso é normal. São nossas emoções, certo? Agora, as emoções não são uma experiência simples. Elas possuem significados diferentes para cada um. Toda vez que você sente algo, seu corpo inicia uma mudança fisiológica. Toda vez que você sente algo, seu corpo ele sente, ele reage. Uma liberação química e uma resposta comportamental. Seu corpo começa a reagir de uma forma. E esses processos envolvem vários processos trabalhando juntos, incluindo os principais órgãos neurotransmissores e o sistema. Seu cérebro é o que controla seu corpo. Seu cérebro manda mensagem para o seu braço levantar, o braço direito, e ele levanta. Seu braço não levanta sozinho. Então tudo está aqui no cérebro, com neurotransmissores que enviam mensagens. Braço levanta, ele, braço esquerdo, ele levanta, certo? Então nós podemos ver que os neurônios, eles se encontram, certo? Agora, a ciência chama, né, os neurônios da felicidade, porque é os que trazem prazer, certo? Quero ler aqui, você prestar um pouco de atenção sobre o que a ciência diz, e diz o seguinte: a expressão está associada a partes do sistema nervoso. As partes do sistema nervoso que
que mais afetam as emoções são os lobos frontais e a amígdala. O córtex frontal é geralmente associado a sentimentos de felicidade e prazer. A amígdala é geralmente associada a sentimentos de raiva, medo e tristeza. Onde dois neurônios se encontram, existe uma lacuna muito pequena entre eles, chamada de sinapse. Então você tem, certo? Os lobos frontais e a amígdala, aqui, que emitem esses sinais, certo? Que trazem prazer, que a ciência chama de felicidade, ou a tristeza, o medo e a raiva. Tudo está aqui, na sua mente. Ao atingir, certo? O que acontece? Eles ativam e logo seu corpo reage. Se você sente prazer, alegria, gozo, seu corpo vai reagir de uma forma. Mas se você sente medo, raiva, tristeza, tudo é enviado por aqui. Os neurônios enviam. Seu corpo também vai reagir de uma certa forma. Certo? Então, quando Pedro disse: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, significa que chegaria um tempo que as pessoas precisariam deixar escapar a pressão. Deixar escapar a pressão. Tem um lugar onde você se esvazia, deixa escapar a pressão. Senão, um dia esta pressão estoura. E esse lugar para escapar a pressão, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele é o único o qual podemos encontrá-lo e deixar escapar toda a nossa ansiedade. Não adianta, não é o pastor, não é o teu marido, não é a tua esposa, não é o teu filho, não é o TikTok, não é o Facebook. Esses videozinhos que você assiste, que você começa a rir, achar graça, é aquele momento. Seu cérebro está entendendo que você está feliz, naquele momento. Mas logo que você deixa de assistir aquilo, as amígdalas frontais logo são ativadas, porque você lembra da sua vida normal. E logo vem a tristeza, a raiva, o medo, e você vive nessa balança, não há uma constância. Hoje as pessoas estão, é a era, é o espírito da era, não há como mudar a era, é a era em que vivemos. E nós estamos vendo as pessoas na condição que elas estão. Mas, disse Pedro, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Está ansioso? É normal. Normal, todo mundo é ansioso. É normal. Vai numa entrevista de emprego amanhã, hoje você está ansioso. Se sente diante do que você vai ser entrevistado, está ansioso, é normal. Seu corpo está reagindo, você está suando frio, aquela tensão é normal. Mas saiu daquele momento para fora, você fica normal outra vez.
Aquela ansiedade passou. Isso é normal. Sentir medo também é normal. E você então vê seu corpo reagir contra, e logo você vê que isso é real, certo, irmão? O que não é normal é a ansiedade passar do limite. Isso lhe acompanhar o dia todo, a noite toda, você não dorme mais. Você fica de olho arregalado, olhando para o teto, de noite, passa 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas. Eu sei que pessoas na internet estão me ouvindo e estão passando por esse problema. Não se preocupe, você não é o único, não. Você não é a única. E isso tem jeito, viu, irmão? Vamos prosseguir aqui, certo? Caminhando um pouco mais sobre esse assunto. Quero ler com você Provérbios capítulo 12, versículo 25, certo? Quero correr quanto tempo, não quero prolongar muito, para não gastar muito tempo, né? E os irmãos que moram longe precisam voltar para casa. Mas achei que é um assunto, né, necessário para tentar esclarecer um pouco mais sobre isto, porque por falta de conhecimento, muitas das vezes as pessoas, as famílias não sabem que estão ansiosas, depressivas e demoram a procurar ajuda, certo? Provérbios 12, 25. Leia comigo, por favor, na sua Bíblia, ou se você pode ler na televisão, ou os irmãos podem me acompanhar. O que diz? Provérbios 12, verso 25. Quero ler com os irmãos, porque isto é o que nós precisamos ver, o que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus tem tudo, tem todos esses assuntos, né? E nós podemos ver. Em uma tradução diz: a solicitude do coração no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Essa é uma tradução. Na outra tradução diz: a ansiedade no coração, porque solicitude e ansiedade é a mesma coisa. A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Por isso você não pode ficar falando qualquer palavra. As palavras têm poder. Mas uma boa palavra o alegra. Quero ler com você Joel, capítulo 3, versículo 10, ainda, né? Porque aqui em Provérbio diz: a ansiedade no coração deixa o homem abatido. A ansiedade no coração do homem deixa o homem abatido, mas uma boa palavra alegra o coração. Uma palavra, antes de ser pronunciada, onde ela está? Antes de você falar, a palavra está onde? Na mente. Uma palavra é um pensamento expressado. Uma boa palavra alegra. Você não pode falar uma boa palavra antes de pensar uma boa palavra. Joel, capítulo 3, versículo 10. Me acompanhe, por favor. Forjai espada das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga o fraco: eu sou. Irmão, isso aqui não está aqui à toa. Não está aqui isto. Diga o fraco: eu sou forte. Não está à toa. Você tem que dizer: eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. Não está à toa aqui isso.
Diga o fraco, eu sou forte. Você está lá fraco, debilitado, mas diga, eu sou forte, eu sou forte. Porque quando você vai dizer eu sou forte, primeiro você pensa que é forte, para depois falar. E tudo está na mente, nossa mente. Os maus pensamentos estão aqui. A ansiedade é produzida por maus pensamentos. Mas amanhã eu tenho que fazer uma prova, um concurso público, e se eu não conseguir? Olha o pensamento mau. Esse pensamento mau, se eu não conseguir, se eu tirar uma nota ruim, não passar, eu preciso tanto desse trabalho, desse emprego, e se eu for mal? Pensamentos maus, ruins, isso te traz ansiedade, preocupação. Diga o fraco, eu sou forte. Não está aqui à toa, irmão, isso é para mim, isso é para você, para nós, que conhecemos quem nos conduz, quem nos dirige, e mesmo sendo fracos, seres humanos, débeis, mortais, com problemas, sim. Quem que não tem problema de família? Uns com marido, outros com esposa, outros com filhos, outros com pais, outros no trabalho, outros na escola. Quem não tem? Todos nós temos. E somos sufocados por esses problemas. E automaticamente nós queremos pensar pensamentos ruins. E esses maus pensamentos nos trazem tristeza, medo, angústia, ansiedade e depressão. Mas disse a palavra de Deus: diga ao fraco, eu sou forte. Diga na sua mente, pense, eu sou forte. E expresse isso, eu sou forte. E expulse os maus pensamentos da sua mente. Porque os maus pensamentos é que te trazem depressão, tristeza, ansiedade. E eles precisam ser expulsos com bons pensamentos. Diga o fraco, eu sou forte. Mas precisa, pastor, dizer eu sou forte, eu sou forte. Precisa. Diga, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. Teu marido olha assim, ih, coitada, fraquinho esse daí. Tua esposa olha para você, ih, coitado, esse aí não vai dar conta não. Esse já era para ele. E muitos pais que não são pais, em vez de ajudar o filho, a filha, olha aí, coitado. Ao teu redor te olham como fraca, como fraco. Diga a você, eu sou forte. Você precisa, senão não estaria aqui. Diga o fraco, diga o fraco, eu sou forte. Não estaria aqui. Para que está isso aqui? Não está à toa. Isso é para os ansiosos, depressivos. E não depende de mim, não depende de você, né? Aquele indivíduo, aquela pessoa que está com esse problema, os que estão ao redor tem que ajudar, dar força, apoio, mas o que podem fazer é isso. Mas na realidade, aquela pessoa que está com esse problema é que tem que reagir. Encontrar o lugar onde possa deixar escapar a pressão. O irmão Brana passou por ansiedade.
Quando ele perdeu a sua filhinha e sua esposa, naquela grande enchente que inundou Jeffersonville, invadiu as casas, cobriu até o telhado das casas, do tabernáculo, sua filha e esposa pegaram meningite. O irmão Brana passou um tempo deprimido, ao ponto de querer tirar sua própria vida para encontrar sua filhinha e sua esposa do outro lado. Mas veja, irmãos, isso é do ser humano. Isso é do ser humano, porque, disse e repito, não somos feitos de serragem. Temos sentimentos. Por isso, preste atenção que você fala para o seu marido, para a sua esposa, para seu filho, para sua filha, para seu pastor, para não entristecê-los. Então, veja, ainda uma escritura a mais, Isaías capítulo 8, verso 22. Isaías capítulo 8, verso 22. Vamos procurando aqui, caminhando, né? Tudo está na mente, viu, irmão? Isaías 8, verso 22. Isaías 8, 22 diz assim, numa tradução está assim: e olhando para a terra, eis que haverá angústia, escuridão, e serão entenebrecidos com ânsias, e arrastados para a escuridão. É uma tradução. Agora, a outra tradução diz: e olhando para a terra, eis que haverá angústia, escuridão e sombras de ansiedade. E serão empurrados para as trevas. Então você sabe que essas sombras de ansiedade têm invadido as pessoas, toda a humanidade, porque é o espírito da era. É o espírito da era. Certo? Quero ler com os irmãos na mensagem do irmão Brana. Não posso demorar, né? O irmão Brana pregou a mensagem deixando escapar a pressão. Se você não tem essa mensagem, você pode me pedir que a gente pode arrumar para você. É uma mensagem muito boa, certo? Deixando escapar a pressão, certo? O irmão Brana pregou esta mensagem no parágrafo 35 em diante. Eu queria ler, preste bem atenção, porque nós precisamos tomar, né, e olhar essas coisas com cuidado, certo? Deixando escapar a pressão, pregado em 62, parágrafo 35. Certo, meus irmãos? Porque tudo está aqui na cabeça, na mente, no cérebro, nos neurônios, neurotransmissores, que emitem sinais para o seu corpo. Seu corpo não está palpitando, o suor não está caindo do nada. Neurotransmissores enviaram para o seu corpo reagir. E se os maus pensamentos estiverem aqui, os neurotransmissores enviarão para o seu corpo. Sentir medo, logo ele quer procurar uma fuga, ou raiva, ou tristeza. Deixando escapar a pressão, parágrafo 35, preste bem atenção, você pode me acompanhar aqui na tela, se você não tem a mensagem. O que o irmão Brana disse? Veja bem:
Nós estamos vivendo numa era neurótica, tensão nervosa. Por que no trânsito, o cara aperta o buzina aí até parece que... O outro porque está com pressa, aí já fecha o outro, aí já para, já discute. E nós estamos vivendo uma era neurótica, nervosa, tensão nervosa. Todos estão correndo aqui e indo ali. É uma correria. Não tem tempo nem de vir à igreja. Está pensando só em ganhar dinheiro. E indo a parte alguma, isto é simplesmente para esse tempo, ou tipo de era. Eu sei que esta igreja seria contaminada com isto. Esta igreja. Eu sei que esta igreja seria contaminada com isto. Como toda parte está contaminada com isto. Por que esta igreja seria contaminada? Porque são pessoas, seres humanos, que seus corpos ainda não foram transformados. E acabam se iludindo ou sendo influenciados, levados por outros. Está com pressa, eu vou correr também. É automático. Eu me lembro quando a ponte estava quebrada, né? Aí estava a travessia pela balsa e pela lancha, né? Catamarã. Aí a opção é esta. Aí algumas vezes fui pela balsa, sentei na balsa lá com a minha esposa, né? Incrível, irmão, é automático. Antes da balsa atracar no trapiche de Coraci, antes, metros, todo mundo levanta e fica lá não tinha nem chegado para atracar no trapiche, todo mundo levanta, automático. Eu olhei, me levantei também. Para quê? Para ficar em pé, esperando atracar, para todo mundo começar a descer. Por que não se senta e espera atracar e levanta de um por um e vai? É automático. Levados, influenciados por outros. Ai, está com pressa, é uma correria. (45) parágrafo da mesma mensagem, deixando escapar a pressão. Todo mundo, isto está se tornando uma era neurótica. Todos estão alterados, nervo à flor da pele. Se o marido falar um pouco grosso, já não deu certo. Se a mulher também falar um pouquinho grosso, já também não deu certo. Aí o telequete começa. Todos estão alterados. Não tem nenhum tempo. Não tem tempo. Todo mundo está sem tempo. O relógio aqui, ó, está correndo. O tempo é dinheiro. Aí quando pega o esgotamento mental, cansaço mental, cadê teu dinheiro? Aí eu pago psicólogo, pago psiquiatra. Mas se Deus não tiver graça de ti, filho, filha, você vai ficar pagando até. Porque é um demônio isso. Isso é um espírito maligno. Que somente ele pode tirar de você. Todos estão alterados, nenhum tempo. Não tem nenhum tempo. Não tem tempo às vezes para a esposa, é uma correria. Tem tempo para o marido, é uma correria. Não tem tempo para o filho. Sai de madrugada, chega de madrugada, o filho está dormindo quando ele chega, quando ele sai também está dormindo. Tudo isso influencia nos seus sentimentos, pensamentos.
Eu sei que estou muito longe de pegar o assunto e destrinchar, porque não sou especialista, mas eu tenho Bíblia, tenho mensagem para isso. Veja, o que causa ansiedade, depressão, são muitos fatores, muitos fatores. Não quero tratar nesta hora, porque nós sabemos que muitas coisas estão ali embutidas, né? Pode ser fator genético, ser um potencial depressivo, ansioso, ou ser causado por alguma perda na família, um ente querido, ou por muito estresse, muita raiva. Palavras maldosas, palavras que te tiram a autoestima, que trazem você para baixo, dizendo que você não é capaz. Vários fatores causam ansiedade e a depressão. Deixando escapar a pressão ainda, a mensagem, parágrafo 54. O profeta disse: e então a era nervosa, qual é a era nervosa, filho? Esta era Laodiceia, é a última era, é a era pentecostal. Então a era nervosa, neurótica em que estamos vivendo, e vocês sabem, em tudo isto os doutores não têm nenhuma resposta, pois eles mesmos estão afetados com isso também. Eu vou me tratar com o psicólogo, com o psiquiatra. Ele só vai dizer para você que você tem. Vai te dar um remédio. Não pode fazer mais nada. Porque ele mesmo muitas vezes está deprimido, depressivo, ansioso, se tratando também. E vocês sabem, em tudo isso os doutores não têm nenhuma resposta. E vão até onde a ciência lhes mostra e deixa aí. O conhecimento natural. Daqui para frente, filho, vocês sabem, tudo isto os doutores não têm nenhuma resposta, pois eles estão afetados também com isto também. Eles não têm respostas, eles não sabem o que fazer. Você diz: o doutor, minha cabeça está para explodir, doutor. Eu não sei o que fazer, doutor. Bem, ele diria: eu também estou assim, não sei o que fazer. Eu também estou. Bem, não há nada que você possa fazer. Ele lhe passará um tranquilizante. E quando aquilo terminar o efeito, você estará mais nervoso do que estava na primeira vez. Como um homem bêbado tomando um drink extra para rebater sua embriaguez. Vê você? Então você não pode fazer isso. Não há nenhuma resposta. Eles não sabem o que fazer. Mas o que a palavra de Deus diz? Diga ao fraco: eu estou ou sou forte. Você precisa falar isso. Diga para você mesmo. Se olhe no espelho e diga: eu sou forte. Não espere outro dizer para você. É você quem tem que dizer: eu sou forte, eu dou conta, eu vou sair dessa, eu estou de pé, eu sou forte. Diga o fraco: eu sou forte.
Porque para você falar, primeiro você pensa, e é um bom pensamento você pensar que é forte. Os maus são expulsos. A palavra é um pensamento expressado. E aí você toma a escritura, onde Pedro disse: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Aleluia. Eu gosto de ver essas coisas, irmãos, porque somente o crente, quando digo crente, o crente que crê, revelado, tem um lugar para escapar a pressão, deixando escapar a pressão. Quero ler a Era de Laodiceia para tentar terminar, né? Aleluia. Saia desta noite daqui segurando esta força que está dentro de você, e você acha que não tem força. Se você soubesse a força que você tem, aí você diria: eu sou forte. Porque você tem um lugar para deixar escapar a pressão. Só você tem. Só você tem esse lugar onde você pode deixar escapar a pressão. Ninguém mais tem. Ninguém mais tem. As pessoas no mundo acham que indo para o bar, beber, encher a cara, está escapando da pressão. Nada, filho. Passou o efeito do álcool, volta à mesma vida, pregressa outra vez. Eles acham que indo para o campo de futebol lotado, gritando, o time ganhou, gritando gol, aquela alegria, isso aí é escapar a pressão. Não terminou, voltou para casa, no trabalho, na escola, é a mesma vida outra vez. Só você tem um lugar para ir deixar escapar a pressão, para lançar sobre ele toda a ansiedade. Um lugar que você possa viver uma vida normal. Normal. Aleluia. Glória a Deus. Laodiceia, aqui só tem o número da página 311. Né? Na outra tradução tem parágrafo, mas você pode estar lá em cima, assim, o diagnóstico de Deus. A mensagem Laodiceia, o diagnóstico de Deus. Né? Nas páginas está ali o diagnóstico de Deus, onde Deus, através do profeta, vai mostrar o diagnóstico da era, que é essa era Laodiceia, a era pentecostal, que é a era mais neurótica, onde todos estão com pressa. É uma correria, irmão, que você... acidente, imprudência, acidente de trânsito. O motoqueiro vem, corta a tua direita, você viu, já passou. Complicado. As coisas que hoje nós vemos, nenhuma era teve. Esta é a era, é o espírito da era. E nós estamos aqui vendo essas coisas. É o diagnóstico da era de Deus. Quero ler com os irmãos, né, para nós podermos agora Deus viu. Eu quero preciso ler com os irmãos, porque é o tempo, irmãos, que a gente está vivendo, né, e que as pessoas têm padecido, sofrido com esse tipo de situação, né, por causa dos sentimentos, preocupações, estresse, né, medo, tudo tem vindo, e é uma pressão muito grande. Se você não tiver um lugar para escapar à pressão, não souber onde está este lugar,
o lugar para escapar a pressão é a igreja. Não, filho, não é a igreja. O lugar para escapar a pressão é Cristo Jesus, a palavra da hora, a palavra do dia. Mas como as pessoas serão curadas se elas não sabem qual é a palavra do dia? Elas procuram qualquer igreja. O pastor está orando, curando os enfermos, vou entrar ali. O pastor está orando, falando em línguas estranhas. Aí está tendo uma revelação. Vou entrar, vou procurar escapar a pressão. Sua vida é a mesma vida. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Esses lugares, em cada esquina que tem uma igreja com a porta aberta, pentecostais principalmente, não são igrejas, são lojas. São lojas. Mas o pastor está ali orando pelo enfermo, tendo uma revelação. Qual é a revelação que ele está tendo? Vejo que tem um irmão aqui com problema de coluna. Aí levanta 10, 15 com problema de coluna. Que revelação, não? Uma revelação, filho, é quando Deus dá o nome da pessoa e o problema que ela tem. Viu? Como Deus fazia com o irmão Brana. Teu nome é tal, você mora na rua tal, o seu problema é tal. Isso é revelação. Não te iluda, não, com pastores que querem teu dinheiro. Não está preocupado com a tua alma. Mas o povo grita, pastor, eles caem no chão. É uma gritaria que você não sabe. É oração de manhã, oração do meio-dia, oração de tarde, de noite. Faz uma pergunta lá para o pastor se ele sabe qual é o nome do Pai. Pergunta lá para ele. O pastor, cheio da unção, que grita, parece que o diabo tem medo de grito. Até parece que o diabo tem medo de grito. Pergunta para ele, pastor, qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Pastor, você sabe que mulher não pode pregar no púlpito? Que a Bíblia proíbe ter pastora, missionária. Paulo disse, não permito, porém, que a mulher ensine. Paulo disse aos Coríntios 14, que Deus não é Deus de confusão. A mulher esteja calada nas igrejas, porque lhes não é permitido falar. E se você que é espiritual, o profeta, reconheça que o que eu tenho dito é mandamento do Senhor. Se você entra numa igreja que a mulher está num púlpito e está desobedecendo o mandamento do Senhor, não é lugar para você deixar escapar a pressão, não, filho. Achou? Vamos ler? Agora o que Deus viu foi totalmente diferente do que eles disseram que viriam. O Brana está falando sobre Apocalipse 3, né? Falando sobre a era de Laodiceia, certo, meus irmãos? Eu sei que você está com pressa, né? Querendo ir embora para casa logo, né? Mas deixa eu terminar aqui. Eu preciso. A era pentecostal, Laodiceia, que começou em 1906, lá na rua Azusa, nos Estados Unidos, esta era final, a era pentecostal, a era Laodiceia. Aí o irmão Brana vai trazer, como ele foi o mensageiro a Laodiceia, o diagnóstico desta era, certo? Aí preste bem atenção no que o irmão Brana diz. Agora, o que Deus disse foi totalmente diferente do que eles disseram que viram. Eles disseram que estavam enriquecidos, que a era de Laodiceia, que esta era, a era pentecostal. Você vê a igreja pentecostal rica, com televisão, com rádio, com jornais, políticos, pastores, deputados, pastores, e se gabam dizendo que são ricos.
e disseram que estavam enriquecidos de bens e eram espiritualmente ricos. Eles tinham alcançado o êxito. Para eles, para a igreja, a religião, o êxito é ter muita gente na igreja. É ter rádio, televisão, jornais. Estar na política, ter influência. Não necessitavam de nada. Porém, Deus viu isto de outra maneira. Ele disse: vocês não sabem isto, porém são desgraçados. Olha a condição desta era religiosa: miseráveis, pobres, cegos e nus. Ora, quando um povo está assim, especialmente nu e não sabe, deve haver algo tremendamente errado. Certamente algo deve estar acontecendo para alguém estar nu e não saber que está nu, filho. Tem algo errado. Será que Deus não tem cegado seus olhos como ele fez com os judeus? Será que o evangelho está voltando aos judeus? Será que a história está se repetindo? Eu digo que sim. Deus diz que esta igreja da era de Laodiceia é desgraçada. Sabe o que é desgraçada? É infeliz. Essa palavra vem de duas palavras gregas que significam suportar e prova. E isso não tem nada a ver com as provas que sobrevêm a um verdadeiro cristão. O cristão passa por prova. Mas não tem nada a ver com o que acontece com a igreja laodiceana. Porque Deus descreve um cristão em prova como abençoado em sua atitude. Você passa na prova abençoado. Problema, você passa abençoado. Por isso não murmura não. Fecha a tua boca. Porque Deus descreve um cristão em prova como abençoado, e sua atitude como de gozo. Ao passo que esta descrição é expressa em palavras como desgraçada e miserável, que é a igreja laodiceana. Nesta era de abundância, como pode haver provas? Numa era rica, abundante, Laodiceia, como pode haver provas? Pois bem, é estranho, porém nesta era de fartura, por isso não pense que ter muitos bens, fartura, é sinal de prazer, de alegria, de felicidade. A Laodiceia está provando isso. Pois bem, nesta era de fartura e oportunidade, quando todos têm tanto, e há ainda muito mais a ser obtido, e com todas as invenções para fazerem nosso trabalho e tantas coisas para nos dar prazer, de repente, o que acontece? Encontramos as doenças mentais atingindo um tão grande número de pessoas, a ponto de alarmar a nação. Quando todos deveriam estar felizes. Então, você não tem abundância, Laodiceia. A ciência não multiplicou, Laodiceia. Não tem fartura, Laodiceia. Não tem a modernidade, Laodiceia.
Não tem a igreja cheia de gente, Laodiceia. De repente encontramos as doenças mentais atingindo um tão grande número de pessoas a ponto de alarmar a nação, quando todos deveriam estar felizes. Então você sabe que a fartura, a modernidade, não é sinal de felicidade. Quando todos deveriam estar felizes, sem realmente nada com que se entristecer. Não tem igrejas para tudo que é lado, cada esquina uma igreja. Milhões estão tomando sedativos à noite. Não consegue dormir, tem que tomar sedativo. Milhões estão tomando sedativos à noite. Estimulantes pela manhã, correndo aos médicos, dando entradas em manicômios e tentando abafar temores escondidos através do álcool. Sim, esta era jactancia-se de suas tremendas reservas de bens terrenos, porém o povo está menos feliz do que nunca. Esta era jactancia-se de suas realizações espirituais, porém o povo está menos seguro de si mesmo do que nunca. Esta era jactancia de melhores valores morais e é mais corrupta do que qualquer outra era. Desde o dilúvio, ela fala acerca de seu conhecimento e ciência, porém está travando uma batalha perdida em todos os campos, porque a mente e a alma e o espírito humano não podem compreender ou manter-se a par de todas as mudanças que têm vindo sobre a terra. Em uma só geração temos percorrido todo o caminho, desde a era do cavalo e da carroça até a era espacial. E estamos orgulhosos e jactanciados. Por isso, porém, por dentro há uma escura caverna vazia que está clamando em tormento, e sem nenhuma razão conhecida, os corações dos homens estão desfalecendo de medo. E muito está tão tenebroso o mundo que esta era poderia muito bem ser chamada de a era dos neuróticos. Ela se jactancia, mas não pode sustentar o que diz. Ela clama por paz e não a paz. Ela clama que tem grande abundância de todas as coisas, porém continua ardendo de desejo como um fogo insaciável. Os ímpios dizem: o meu Deus não tem paz. Ora, é a condição do mundo. Agora, você, eu, nós, que estamos no mundo, e muitas vezes somos influenciados por essa atmosfera neurótica, ou por problemas familiares em casa, no trabalho, ou por uma tendência genética, você ser um potencial nervoso, ou por palavras, por humilhações, por xingamentos, por estresse, de qualquer forma. Queria deixar isso para você nesta noite, certo? Você pode ler comigo de novo 1 Pedro. 1 Pedro, a escritura que lemos, verso 6 ao 9. Glória a Deus. Diz o verso 6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de você? Sim ou não? Então lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade. Alguma vez Ele te deixou na mão? Alguma vez você correu a Ele e Ele te deixou na mão? Não é desta vez que Ele vai te abandonar. Fique certo disso. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios. Sede sóbrios. Vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Você pensa que o diabo está feliz por você ter conhecido essa mensagem? E você ter conhecido a revelação dos 7 selos? Ele anda ao teu redor, derredor, bradando como um leão. Ele não é leão. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os selos. E ele desceu do céu, com o livro dos selos abertos em 63. Ele pisou na terra e no mar. Ele bradou como leão, não como cordeiro, como leão, na sua segunda vinda como filho do homem, cumprindo Lucas 17:30. Ele já desceu do céu naquela nuvem formada de 7 anjos. E Ele está aqui esta noite. Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Ele tem todo o poder em suas mãos, o domínio, o controle. E o diabo está ao teu derredor, tentando te pegar, ou com uma doença no teu corpo, ou na tua mente. Se a doença entrou no teu corpo, seja ela qual for, até mesmo câncer, expulse-o nesta noite. E se essa doença entrou na tua mente, seja ansiedade, depressão, o que for, expulse-o nesta noite. Você, irmão, que me acompanha pela internet, use o poder da palavra que Deus lhe deu. Porque você é um vencedor. Ao que vencer, dali que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Você saiu da era neurótica, você saiu da era nervosa, você subiu a perna de coroa, você subiu a era da noiva, você está sentado em lugares celestiais com Cristo. Esta é a hora de expulsá-lo. Ele é um invasor. Seu corpo não pertence a ele, sua mente não pertence a ele, seu corpo e sua mente pertencem a Cristo. Aleluia. Ao qual o diabo resistir firmes, resistir o diabo. E o diabo muitas vezes vem pelo teu marido, pela tua esposa, pelo teu filho, pelo teu vizinho, pelo teu patrão, porque ele é um espírito, e toma aquele indivíduo para te atormentar, para te atrapalhar a sua vida, para te entristecer, te colocar lá embaixo, te derrotar. Mas ele tem que saber que você é vencedor. E por mais fraco que você se sinta, está se arrastando, diga: eu sou forte. Porque a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Você precisa dizer que você é forte, mesmo sendo fraco. Resistir, ao qual resistir é ao diabo. Resistir firme na fé. O que é fé? É revelação.
firme nesta revelação, saber o Deus que te criou, o Deus que te trouxe ao mundo. Você não veio ao mundo acidentalmente. Você não veio ao mundo porque teu pai quis, tua mãe quis, não. Você veio ao mundo porque Ele quis te trazer ao mundo, para se revelar a você, se fazer conhecido a você, te trazer de volta na redenção da cruz, quando morreu por você, e mais, além disto, completar a revelação, trazendo a redenção plena, com o livro dos selos, meu irmão, minha irmã, é o título de propriedade da vida eterna que você tem, eu tenho, ninguém mais tem. Pergunte ao teólogo se ele sabe o que é o primeiro selo. Pergunte ao teólogo se ele sabe o que é o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo selo. Eles não sabem o que é, porque eles não receberam o profeta William Branham para eles ser revelado pela mensagem do profeta. Pergunte aos irmãos da primeira e segunda etapa se eles sabem o que é o sétimo selo, que foi a vinda do Senhor encarnado no sétimo anjo. Aleluia. Você sabe disso? Então Pedro disse, ao qual resisti, o diabo, ao qual resisti firme na fé, na revelação. É na revelação que você tem que resistir. Quando vir pensamentos ruins na tua mente, que vem, você não pode se livrar deles. Eles vão aparecer, os pensamentos maus vão aparecer. Aparece na minha, aqui não aparece na sua. Vem aparecer pensamentos ruins, vai aparecer. Mas o Branham diz, não deixe eles formarem ninho na sua cabeça. Expulse-os. Agora, se você tirar um pensamento, você tem que colocar outro. A mente, como diz o ditado, mente vazia. Expulse os pensamentos maus, ruins, mas coloque outro. Comece a pensar coisas boas. Comece a falar coisas boas. A palavra tem poder, meu irmão. A palavra tem poder. Sim, tem poder. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Irmão, por isso que é bom nós orarmos uns pelos outros. Agora, como vamos orar uns pelos outros se irmãos nem oram em casa? Só é Netflix, Disney, TikTok, Facebook, YouTube. Esse tempo onde o celular, ele é bom. Se você não souber usar, vai acabar com a tua vida. Hoje as pessoas não conversam mais em casa, irmão. Não conversam mais, não tem mais diálogo, conversa em casa, a família não se reúne, não há mais aquela conversa, aquela interação. Porque não tem tempo, por quê? Porque está no celular. Por isso que é bom orarmos uns pelos outros. Você ora por mim, eu oro por você. Certo? Você ora por mim e eu oro por você.
Vamos ficar de pé. Não esqueça disto, viu, irmão e irmã? E eu queria deixar para vocês pela internet, irmãos, porque a gente prega, mas prega para todo mundo, né? Quero deixar uma coisa para você. Jesus disse o quê? Amai o teu próximo como? Amai o teu próximo como? Diga. Amai o seu próximo como? Como é que você vai amar o seu próximo se você não se ama? Para você amar o seu próximo, você tem que se amar primeiro, para amar o seu próximo como você ama a si mesmo. Você entende isso? Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O que é isto? Você tem que amar a si mesmo primeiro, para depois amar o próximo como você se ama a si mesmo. Se você se ama a si mesmo, você vai fazer o que com você? Se destruir, se maltratar? Se você ama a si mesmo, você vai se tratar de você, cuidar de você. Então ame o seu próximo como você se ama a si mesmo. Primeiro ame-se, para depois amar os outros. Ame-se você primeiro, irmã, para depois amar teu marido. Ame-se primeiro, irmão, para depois amar tua esposa. Como você se ama a si mesmo. Cuide-se de você. Cuide-se primeiro. Ame-se primeiro. Não. Mas a Bíblia diz que a esposa tem que obedecer o marido, submissa ao marido. Quero dizer uma coisa para vocês, irmãs: se teu marido te diz algo que afronta, esta mensagem a te influenciar nesse requisito da palavra, da mensagem, Cristo é teu marido. Você entende isso? É seu dever cuidar do seu marido, mas primeiro cuide de você, para depois cuidar dele. Cuide de você, mãe, para depois cuidar dos seus filhos. Cuide de você primeiro, pai, para depois cuidar da sua esposa, dos seus filhos. Se você não se cuidar, se amar primeiro, você não terá condições de amar os demais. Você não se ama. Você não tira um tempinho para você. Tira um tempinho para você. Grande Deus, obrigado, Pai. Ajuda teu povo, ajuda a tua igreja. É tempo onde as pessoas precisam reconhecer que precisamos deixar escapar a pressão. Em nome do Senhor Jesus, que meus irmãos, minhas irmãs, por toda parte, possam encontrar este lugar de refúgio e deixar escapar a pressão, onde a vida eterna, a luz da hora, a luz da palavra, possa ser o regozijo, a alegria, a paz interior, e isto possa fluir na vida dos meus irmãos, trazendo um controle sobre as situações adversas da vida que todos nós enfrentamos.
E falta força muitas vezes para o meu irmão, para a minha irmã. Mas que ela possa ter revelação. Que mesmo fraco, ela possa dizer: eu sou forte. Que mesmo fraco, ele possa dizer: eu sou forte. E reconhecer que eles têm o poder da palavra neles, pois o Senhor está neles. Ajude o meu irmão, ajude a minha irmã, que eles compreendam, Pai, que cada um faz sua própria decisão. Na sua família, se seus filhos não se decidiram, eles escolheram, decidiram, mas que meus irmãos, pais, mãe e pai possam reconhecer que eles decidiram por si. Se o marido não é crente, ajuda a minha irmã a viver a vida tranquila, que foi uma decisão dele. Apenas orar e entregar em tuas mãos. Da mesma forma, marido, se ele é crente, a esposa não, ensina ele a não ficar ansioso, preocupado com a sua esposa, apenas orar e entregar nas tuas mãos, porque é uma escolha individual, uma escolha dela. Da mesma forma, os pais. Oh Deus, eu sei que muitos acham difícil, e realmente é, mas que eles possam compreender que o controle está na mão deles, está na mente, com os bons pensamentos. Em nome de Jesus, nós queremos repreender esse espírito de enfermidade, seja no corpo da minha irmã, do meu irmão, até mesmo câncer nesta hora. Nós repreendemos pelo poder e autoridade desta palavra, desta revelação, dos 7 selos que recebemos. Se meus irmãos, seja pela internet ou aqui, estão ansiosos, deprimidos, que eles sintam o gozo, a alegria, o prazer desta salvação, o gozo desta mensagem, e este demônio, este espírito de enfermidade, de ansiedade, de depressão, seja repreendido pelo poder desta palavra. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém.